quantas é que são? Opa, não sei. A gravar. Mas ainda são algumas. Opa, será que nos podem dizer como é que entraram no mundo do geocaching? Qual é que foi a vossa primeira descoberta? A ascensão que vos proporcionou? E como é que os dois se conheceram e entraram neste mundo? A primeira cache que encontramos foi a Val das Buracas. Sinceramente, como é que entramos no geocaching? Eu não me recordo bem. Sei que um de nós teve conhecimento de qualquer coisa, investigou, achou que aquilo era fantástico, ou pelo menos prometia ser algo interessante. Falámos um com o outro e combinámos. Já não sei, tu já tinhas Tu já tinhas GPS? Ele já tinha GPS, portanto já havia um instrumento que nos possibilitava fazer a experiência, pá, e foi combinar, arranjar qualquer coisa tipo dentro daquilo que nos pareceu que era interessante e pá, fizemos a Val das Buracas. Nós já conhecíamos a Val das Buracas por questões de visitas de estudo da área que nós nos formámos, portanto, e aproveitámos, uma vez que já conhecíamos, fomos lá para fazer a cache. Demos uma trabalheira danada, porque nós nem sequer tínhamos a noção das altitudes com o GPS, não sabíamos que não corrigindo a altitude que aquilo nos reorientava para o sítio da cache, andámos aqui, aí 1h30 talvez. Foi a primeira vez. Completamente à toa, quase que andámos a escavar buracos a ver se encontrávamos, não tínhamos noção nenhuma de regras, sabíamos que havia lá uma caixa a alguns para encontrar e era a nossa principal preocupação. Pronto, e a primeira vez que fizemos ficámos viciados. Achámos que aquilo vinha ao encontro de tudo aquilo que nós gostávamos de fazer, que era andar de jeep, ver umas minis, estar com os amigos e procurar, e ir a sítios que não conhecíamos e que era uma oportunidade que nós tínhamos de ir a locais que nunca tínhamos visto ou não conhecíamos e que, pronto, reunia todas as condições para nós gostarmos. E foi a partir daí que começámos. Então aí, queres dizer alguma coisa? Não. Está tudo dito. Não menti? Então, como é que era cachar nos primeiros tempos, quando havia poucas caches, poucos geocachers e era tudo um bocado novidade, não é? Nisto do geocaching em Portugal. Era. Como é que era cachar nesses primeiros tempos? Exigia se calhar uma coisa que hoje em dia imagino que também exija, mas a outro nível, que era um planeamento muito profundo. Nós quando formamos a equipa, a Tupperware Team foi formada logo imediatamente quando nos iniciamos no geocaching. Fizemos a primeira tour pouco tempo depois, que era um conceito que não existia na altura. Ninguém fazia esse tipo de coisa, juntar os amigos e sair 2 ou 3 dias de jeep para ir fazer geocaching. E nós quando começamos a fazer as tours, planeávamos com antecedência, sabíamos que íamos fazer ou nas férias de Carnaval ou nas férias da Páscoa, ou fosse quando fosse. Nessa altura ainda estudávamos, creio que só o Ricardo é que trabalhava, creio, nessa altura, os outros ainda estudavam. Havia uma questão de calendários que nós tínhamos que nos ajustar e adaptar e que nos permitia planear tudo com muita antecedência. O geocaching não tinha as capacidades em termos de estatísticas, de localização com o Google Earth, com todas as ferramentas que o geocacher hoje em dia tem à disposição, antigamente eram muito mais limitadas. E o que nós fazíamos era eu que construía os nossos roadbooks, nós definíamos a zona para onde queríamos ir, eu fazia uma extração manual, copy-paste dos textos das caches que nós queríamos visitar, das coordenadas das caches, de todas as coisas, definíamos um mapa, definíamos um percurso, definíamos mais ou menos como é que iríamos fazer aquilo. E o importante era carregar a mala do jeep com umas minis e partir para o terreno e íamos e fizemos a primeira tour, foi na Serra da Aricandeeiros, mas fizemos tours por muitos sítios. Nós fomos para o Algarve, fomos para os Gerês, voltamos à Serra da Aricandeeiros, estivemos no Alentejo, fizemos assim uma série de voltas num curto espaço de tempo. Isto terá durado 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não terá durado mais do que isso esta fase das tours. E era diferente, éramos menos geocachers, era muito fácil, que é um conceito que eu hoje não consigo ter. Eu lia todos os logs que eram feitos, de todas as caches, porque não eram muitos.
Os geocaches eram poucos, as caches eram poucas e permitia-me, por exemplo, passar um dia à noite a ler todos os logs que tinham acontecido nessa semana. Não me imagino fazer isso hoje, não é? Acho que é impossível fazer uma coisa dessas hoje. Conhecíamos todas, eu conhecia, e agora não falando em nome do grupo, mas em meu nome, conhecia todas as caches como se já as tivesse visto, porque eram poucas, permitia-me localizá-las pelo nome. Sabia que a cache A estava naquela zona, a cache B estava naquela zona. O dono da cache era este ou era aquele. Os geocaches nós conhecíamos online, da troca de logs e de pouco mais, mas são nomes que ainda hoje eu me recordo desses nomes e sei que há pessoas que ainda estão no ativo, e era muito mais, acho que era muito mais simples do que é hoje em dia. Mas a filosofia do jogo imagino que seja a mesma, a filosofia da atividade imagino que seja a mesma. Tal como o Geovan, vocês colocaram caches em conjunto. O que é que vos levou a colocar essas caches em conjunto? Não ir sozinho. Se as fazíamos juntos, tínhamos que as largar juntos também, não é? Era uma questão passava um bocado por aí. Porque, assim, fundamental para nós e a base deste jogo para nós era poder fazer isto com um amigo, portanto, com os nossos amigos. Isto não era portanto, uma atividade individual que valesse por ir sozinho fazer alguma coisa. Valia sempre por ir com alguém nosso amigo. Portanto, e nessa ótica de as fazer com os amigos, também surgiu naturalmente esta situação. Vamos esconder uma cache com os amigos. E, portanto, no nosso caso, que estávamos na altura cá em Coimbra, éramos os dois. Nós os dois. Estávamos em Coimbra, havia mais facilidade de nos encontrarmos no fim de semana e fazer. Mas é assim, todas as caches obrigávamos a um trabalho de base, que era ver nos mapas. Trabalho de gabinete. Não era uma coisa de ir, vamos largar ali a cache. Não, era preciso perceber onde é que íamos largar, quais eram as condições, o que é que era preciso, em termos de textos, procurar na bibliografia a explicação, neste caso, do fenómeno, né, da parte geológica e geográfica. Então obrigava-nos a algum trabalho de casa para fazermos as coisas com qualidade. Porque, essencialmente, na altura, quando nós fazíamos caches que gostávamos e que eram boas e que eram fantásticas, havia sempre este cuidado e havia esta qualidade nas caches. A nossa preocupação, quando fomos largar a primeira cache, era exatamente esta. Nós temos que corresponder a este nível de qualidade. Quer dizer, não podemos largar uma coisa aí e dizer que é uma cache. Então obrigou-nos a escolher um sítio bom e a preparar-nos bem para não defraudar, no fundo, para sermos bem acolhidos no grupo e para termos a certeza que era uma coisa em condições. Como é que descobriram a episnia do seio? Como é que descobrimos a episnia do seio? Acho que uma vez eu conhecia, como trabalho na Lausanne, já trabalhava na altura, conhecia a Lausanne e conhecia alguns desses sítios e a episnia. Eu não conhecia o sítio concreto onde deixámos a cache, mas conhecia o túnel. E o túnel foi o ponto de partida. O túnel foi o ponto de partida para largar a cache. Sabíamos que atravessar o túnel, que tinha aquele buraco no fundo, era o mais interessante, se calhar, da cache, do percurso. E o que fizemos foi atravessar, passávamos o buraco e depois foi procurar o meu sítio. Não, primeiro fomos ao mirador da Senhora da Candosa e ficamos Vocês recomendam isso no vosso sim, Se calhar hoje poderia ter valido a pena pôr uma micro no mirador, porque aí muita gente estava lá à espera de encontrar uma micro e depois dizia que não havia lá nada. Mas, exatamente, começamos no mirador. A partir do mirador da Senhora da Candosa é que definimos mais ou menos, sabendo onde é que era o túnel, definimos depois mais ou menos para que zona iríamos e depois fomos investigar a zona e acabou por ser Foi uma questão de chegar lá e andar ali à volta, procurar o sítio e depois muitas das mesmo as outras caches, muitos dos nossos avisos e preocupações é que nos aconteciam a nós, porque nós a primeira vez fomos largar a episnia, andamos quase uma hora à procura da saída do túnel, porque alguém se esqueceu de marcar o ponto de entrada. Então nós fomos, e tal terreno da vida, quando regressámos, onde é que é o buraco? Não sabíamos, andámos uma hora. Foi uma pequena falha da minha parte. Foi só uma hora a anoitecer e nós achámos que já não íamos sair dele. Não foi grave. Mas lá depois demos. Mas quer dizer, a nossa preocupação foi depois. Se isto acontecer a um gajo que vier cá, está tudo muito chato e vão dizer que nós somos doidos. Começámos também a ter esse cuidado de sempre que nos acontecia isso, a precaver-nos, digamos assim, de não haver problema. Mas este trabalho, só queria acrescentar que este trabalho de investigação, feito com a episnia, o trabalho prévio de gabinete de investigação feito com a episnia, foi um trabalho que nós depois transportamos para a trilogia das caches associadas aos fenómenos geológicos que nós temos. A episnia, o Irish River e os Penedos de Góis. Houve sempre
também um bocado não, muito por culpa da formação da área que nós somos licenciados, nós somos geógrafos, muito por causa disso tentamos sempre justificar o porquê de deixar a cache ali. E para além de justificar o porquê de deixar a cache ali, tentar transmitir a quem vai fazer a cache, dar a possibilidade de quem vai fazer a cache ler 2 ou 3 coisinhas, que é sempre que nós temos nos textos, e inclusive há 1 ou 2, não tenho a certeza, mas a Epigenia tem de certeza, e a Moorish também creio que tem, remissão para alguma bibliografia para quem quiser aprofundar. E porquê? Nós na altura, eu recordo-me que havia outros elementos que faziam geocaching que também estavam ligados a esta área das ciências naturais, nomeadamente o Daniel Oliveira, o Bargão Henriques, que são geólogos também, e outras pessoas. Eu creio que havia não me recordo se era Pedro Regala, que também estava ligado a esta área, não tenho a certeza. E, portanto, tentávamos sempre dar um bocadinho mais para quem quisesse aprofundar. Portanto, era o trabalho de gabinete, não só ao nível científico, mais ou menos científico, e depois fazíamos um esforço, não ao nível do GeoGang, nos containers fazíamos um esforço por ter coisas sempre mais ou menos direitinhas, imprimíamos, nós estávamos habituados a ver logbooks, que eram um simples bloco, mas nós fazíamos uns autocolantes, imprimíamos na impressora e colávamos e tentávamos deixar as caixas bonitas e tentar dar alguma aparência, porque os olhos também comem às caches. Portanto, foi uma filosofia não só da Epigenia do Ceira, mas que foi transversal às outras 3 também. Vos atraiu a colocar uma cache no sítio do Moorish Creek, ou seja, no Rio dos Mouros? Acho que já foi respondido. Teve a ver com a pesquisa que fizemos. Nesta parte da geologia, geomorfologia, uma pesquisa feita, a Moorish foi a segunda da trilogia, fizemos alguma investigação com base num artigo de um professor nosso que se chama António Gama Mendes, um professor na altura, ele ainda existe, ainda vive, ainda é docente. Gama Mendes, se nos estás a ouvir. Gama Mendes, se nos estás a ouvir, Gama Mendes, um abraço. Curiosamente é um geógrafo ligado à parte da geografia humana, mas que escreveu, o único artigo de geografia física que escreveu foi um artigo ligado ao Rio de Mouros, ao canhão do Rio de Mouros, que é assim que se chama o artigo, e foi a ler o artigo. Um dia estava a ler um artigo nos cadernos de geografia, despertou-me a atenção, fui investigar. Recordo-me que fui beber um copo com o Grado logo nesses dias e comuniquei-lhe, tipo, temos aqui o nosso próximo spot, o Grado disse que conhecia e tal, fomos ver e acabou por ficar também no Rio de Mouros. Nós, quando íamos, não percebíamos o que íamos encontrar, porque acima de tudo era o sítio onde as caches foram escondidas, nós nunca lá tínhamos estado. Nós sabíamos que ali haveria um sítio que tinha potencial. Depois, à medida que íamos avançando e que íamos descobrindo, é que chegámos à conclusão ao fim de algum tempo e de analisar a área e pensámos, olha, aqui era um sítio ideal para deixar e era onde deixávamos as caches. Tá? Então, e os pneus de Góis foram um desafio diferente das outras caches, em termos de colocação, de ir lá, de estudo, como vocês disseram. Foi um desafio diferente ou foi muito semelhante? Acho que foi diferente ao nível da extensão, porque a nível do conceito de base foi exatamente igual aos outros. Foi diferente em quê? Foi diferente no tempo que nos demorou a encontrar a cache. A encontrar não, a esconder, porque assim, podíamos ter deixado logo no primeiro pneu, podíamos ter deixado no segundo, quer dizer, mas... Podiam ter deixado ao início do trilho. Não, assim, não foi programado deixá-la naquele sítio. O conceito era, vamos aos Penidos de Góis, que é um sítio fantástico. Depois de lá estarmos, começámos a ver que tinha um potencial brutal. Aí foi uma questão de ir andando e ver qual era o meu sítio. Eu já vi logo o pessoal a dizer que podia ter ficado no cimo das pedras, mas isso era o mais óbvio de todos. E assim, eu acho que aquela cache vale pelo percurso, pode não valer tanto pela cache em si. Acho que vale essencialmente pelo percurso, pelo que custa lá chegar. E acho que a compensação daquela cache, pelo menos eu que já a fiz, tive que lá ir fazer a primeira vez e as outras vezes que lá fiz, para mim vale por fazer aquele percurso todo. Porque depois eu chegava lá, a cache nem sequer, como vocês sabem, nem sequer está escondido. Mal era, eu não tinha coragem de fazer aquele percurso todo. Depois procurar ainda. Estava lá escondido e um gajo não a encontrar, porque no mínimo pegava fogo àquilo tudo, que era o que eu queria fazer. Ela está o mais visível possível, porque assim, acho que vale pelo percurso e pela visão final que se tem. A cache depois é um pormenor, o extra, não é? É um motivo que nos leva lá, mas o que vale mesmo é